Você já ouviu falar em Julho Laranja? A campanha tem o objetivo de conscientizar a população sobre os cuidados ortodônticos desde a infância. E quem está aqui ao meu lado hoje para falar sobre esse assunto é a doutora Jaqueline Reis. Tudo bem, doutora? Que prazer recebê-la. Igualmente, Fabi. Sempre muito bom conversar com você. Fico muito feliz em poder divulgar uma campanha tão importante. Com certeza. E não poderia deixar de ser a doutora Jaqueline, que é a minha ortodontista, também ortodontista do meu filho. Sim. Muito bacana. E agora a Davi está em outro patamar, né? Porque agora a Davi tem o Nescau com o Davi. Agora, além de meu paciente, é um blogueiro. E vai ser, com certeza, assim, um marco pra gente contar com o Davi nessa divulgação do Julho Laranja. Com certeza, ele está totalmente disposto. Ele quer urgente a primeira placa dele de youtuber. Pois é, mas muito importante, Fabi. A gente é uma campanha nacional, né, de um grupo Ortodontia Brasil, e a gente, né, tenta conscientizar os pais da importância da visita ao ortodontista da criança a partir dos 5 anos de idade. Então é muito importante que a gente faça essa primeira avaliação ortodôntica. E quais os benefícios dessa primeira avaliação? Bom, a primeira avaliação, ela vai, na verdade, detectar deformidades dentofaciais. Então, uma grande preocupação dos pais é a posição dentária. Uma grande preocupação do ortodontista é o crescimento harmônico dos arcos, para que os arcos não criem discrepâncias, ou seja, o arco inferior não cresça mais ou o arco superior cresça muito mais. Então, a gente faz, na verdade, um acompanhamento da harmonia de crescimento. Então, não é necessariamente a posição. Por exemplo, às vezes as mães falam, por que eu vou levar no ortodontista se os dentinhos são todos retinhos? Mas às vezes a gente tem um problema respiratório impactando no crescimento facial. Sim. E a gente precisa intervir. E quais as consequências de não fazer esse acompanhamento de forma imediata ali nessa idade, a partir de 5 anos? Bom, nessa idade a gente consegue conduzir com aparelhos, às vezes com pistas planas, com, né, artefatos, o crescimento facial adequado. Se a gente passa da idade do crescimento adequado, né, do acompanhamento, a gente perde uma janela de oportunidade para acompanhar esses pacientes. E aí, fatidicamente, a deformidade dentofacial vai se instalar e o paciente tem que ser tratado cirurgicamente na fase adulta. Doutora, e quais os tratamentos odontológicos que a gente pode e deve realizar em crianças ali dessa faixa etária de idade? Bom, a gente tem desde a odontologia de bebês, que é o acompanhamento nos primeiros meses de vida com orientação sobre aleitamento materno, sobre higiene pós-aleitamento, né? Até os tratamentos mais complexos, como os tratamentos de pulpotomia, que as pessoas costumam associar com os tratamentos de canais, quando há necessidade, né? E na ortodontia a gente tem diversos aparelhos que são utilizados exatamente nessa fase, como expansores, propulsores, que a gente faz, né? Organiza o crescimento dos arcos dentários. É importantíssimo, inclusive. A maioria das crianças tem terror do dentista. Eu acredito que a senhora deve conviver diariamente com essa situação dentro do consultório, mas a gente sabe que quando elas chegam, elas são extremamente acolhidas, né? E o que fazer para a gente minimizar? Acho que é algo cultural, né, doutora? Sim. Que se criou em relação, porque inclusive os adultos, eu particularmente tinha terror. Hoje eu vou com tranquilidade porque eu já encontrei a minha maravilhosa, então eu vou lá calminha. Mas eu acredito que é algo muito cultural. Então o que é que a gente pode fazer para quebrar esse paradigma? Primeiro, levar o quanto antes, né? Às vezes a gente realmente tem dentro do consultório um ambiente hostil quando a gente não prepara. Mas se a gente faz um bom condicionamento, se a gente traz boas recordações daquele momento, então a gente trabalha muito com bonificações, a gente trabalha muito com um atendimento muito direcionado. Eu sempre costumo dizer para os pais que o meu atendimento é direcionado à criança. A gente vai atender a necessidade do pai posteriormente. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo clássico. Eu quero que o procedimento seja executado hoje. Se eu não conheço a criança, se eu não tive a oportunidade de condicioná-la, se a gente não criou uma relação de confiança, vai se estabelecer ali um triângulo de relacionamento. Que a criança olha para o pai ou para a mãe e a mãe fala comigo. Enquanto isso estiver acontecendo, o procedimento não deve ser executado. A gente só deve executar o procedimento quando a gente já tiver uma relação visual e de confiança com a criança. É isso, é condicionamento. Quanto tempo dura esse condicionamento? 1, 2, 3, 4 sessões. Cada criança tem a sua demanda e isso é muito importante. Então,
Eu tento acalmar a ansiedade dos pais fora do consultório, porque quando ele chega no consultório, ele entenda que estamos todos num processo ali de namoro da criança com o dentista. Eu sempre costumo dizer, se ela não tiver nenhuma experiência negativa, fica muito mais fácil da gente administrar. Perfeito esse ponto que a senhora tocou. E eu vivi isso, por exemplo, com o Davi. Quando a gente foi para a primeira consulta, eu percebi que realmente foi esse momento do acolhimento, da conversa. E meu esposo me questionou, nossa, não vai fazer nada hoje não? Não vai fazer nada hoje? Só que eu compreendi, justamente, eu peguei ali, falei, não, mas foi o momento do acolhimento, porque a criança precisa se sentir segura. Exatamente. E a gente, assim, é muito importante lembrar que a gente trabalha com pérfuros, com cortantes. Então a gente precisa ter a certeza de que a criança está completamente calma, completamente cooperativa para o atendimento. Em geral, depois que a gente dissolve essa ansiedade dos pais, o tratamento flui sem maiores problemas. E tem sido assim há 21 anos de pediatria, né? De odontopediatria. Perfeito. Para a gente concluir, que mensagem é imprescindível a gente deixar aí para os pais em relação à ortodontia na infância? Bom, não faça você o diagnóstico ortodôntico do seu filho. Dê a oportunidade para ele, né, para que você possa realmente, com um profissional especialista, fazer essas constatações. É super importante. Inclusive tem impactos respiratórios, né? Então tem uma série de impactos mastigatórios, sociais, uma vez que a discrepância dos arcos às vezes produz deformidades que são visíveis assim, e a criança começa a sofrer bullying na escola. E aí, assim, para que a gente celebre esse mês de forma muito bacana, lá na clínica a gente está fazendo um dia de culminância, onde a gente vai receber essas crianças para fazer uma avaliação. Vamos fazer um dia de festa para eles, que vai ser dia 29 desse mês. Davizinho com certeza estará acompanhando lá esse processo. E a gente vai fazer um dia que a gente vai receber essas crianças para avaliação diagnóstica. Espero todo mundo. Doutora, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Não canso de dizer que é sempre um prazer recebê-la. Muito obrigada. Estarei sempre aqui à disposição. E não esqueçam, acompanhem nas nossas redes sociais. Julho Laranja é um movimento extremamente importante. Não esqueça de marcar a consulta, a primeira consulta ortodôntica do seu filho. E essa é a mensagem do Café com Fabiana Monte de hoje. Para você que está aí nos assistindo, um grande beijo e até a próxima.